a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends, but let them know we're safe later on. The road's calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me, to run away with me, to run away with me. Está começando mais um podcast. A gente gostaria de desejar um feliz domingo para todo mundo. Eu fui jogar futebolzinho, fui no clube, fui passear no parque, fui andar de bicicleta e agora eu vou assistir os irmãos Prezi a respeito de migração, trabalho no Canadá. Exatamente, boa noite a todos. Como que tá o clima em Calgary? Vamos começar esse podcast informando pro pessoal. A gente tá no verão, cara. Não me dá uma má notícia, hein? Não, o clima tá bom. Não tem o que a gente reclamar, né, Guilherme? O clima tá bom. Você voltou de férias. Tá gostoso. Acabei de voltar de férias. Tá nadei, bom. Corri, joguei bola, andei de bicicleta. Não senti uma dor. Pessoal, eu passei 10 dias sem sentir nenhuma dor muscular, dor de corpo. Só foi voltar pra Calgary, sentar no computador, começar a trabalhar. Sentado no computador, minhas dores voltaram, cara. Fazendo corpo mole, hein, Guilherme? Você quer voltar de férias, né? Eu quero voltar de férias. E a gente já marcou férias. Pessoal, quem quiser ver as férias da minha família, né? O Caio viajou também, né? O Caio colocou no Instagram. Quem quiser saber, vai no Facebook e digita lá, Guilherme Preza. Eu coloquei as fotos da minha viagem. Eu fui pra Gull Lake. O Caio foi me visitar em Gull Lake. A gente nadou, jogou bola. Correu ou não? A gente não correu, né? Correu um pouco. Um pouquinho, né? Pouquinho. O Caio foi me visitar em Gull Lake. Dá uma olhada como é bonita a região de Gull Lake. É uma praia de lago, é um lago gigante. Parece que você tá numa praia mesmo, né? A gente alugou uma casa e a gente ia de bicicletinha pra praia, assim. Super gostoso. Então, pessoal, entra no meu Facebook, dá o coraçãozinho, dá o like e dá uma bisoiada, dá uma olhada como que foi minhas férias no Facebook. Você já deu uma? Você não deu ainda, né, cara? Não, mas eu fui lá. Foi lá. Você não precisa. Eu não preciso ver. Não, você não precisa, mas se você quiser entrar pra ver. Eu tava lá. Pessoal, a gente vai falar sobre profissões que foram mais chamadas pela imigração canadense. Saiu um relatório completo. Todo ano a imigração publica um relatório. E nesse relatório tem todos os detalhes de perfil, quem eles chamaram, profissão, um monte de dado. Sim, e a gente vai trazer também atualizações na imigração de uma das províncias aqui do Canadá e também um ranking a respeito de umas ideias boas para você. De repente você quer reduzir custo no seu plano Canadá, você quero buscar uma cidade mais barata, a gente vai trazer um ranking com umas cidades mais baratas que recentemente foi divulgado, né? Agora a gente gostaria de perguntar para vocês, para quem está assistindo a premiere desse podcast, que ano que você está planejando vir para o Brasil? Se é 2024... Pro Canadá, né? Pro Canadá, desculpa. Pro Canadá. Se é 2024, você ainda quer chegar nesse ano, digita 2024.
Olha só, tenso, hein? Eu não sei se tem Acho que tanta tá muito gente. em cima. A gente já tá muito em cima, né? Ah, mas se você já tá no Plano Canadá já e você já fala assim, eu vou começar meu college agora em setembro, eu tô chegando no Canadá agora em dezembro pra iniciar meu college em janeiro. Eu já tô no México. Já tô. Gostou da piadinha? Já estou chegando, né? Só preciso atravessar os Estados Unidos. Brincadeira, pessoal. É uma brincadeira apenas. Apenas uma brincadeira. Ou 2025, que eu acho que a maior parte das pessoas que está assistindo é 2025 e 26. Vamos ver no chat, só pra gente ter uma ideia de qual que é o plano das pessoas. É 25, 26, 27 vale, cara? 2027? Vale, tem gente que já tá pensando lá na frente. E 2030? Aí já... Depois que o mundo acabar, eu posso vir pro Canadá? Não, aí você já nem devia estar vendo esse podcast. Porque 2030. O nosso amigo Flávio, ele acha que o mundo vai acabar. O Flávio, eu acho que não vai acabar. Eu acho que a gente vai continuar acordando todo dia e os boletos caindo. Os boletos caindo, as contas chegando. Eu acho que não vai acontecer nada. Esses tiozão que nem o Flávio que fala, o mundo vai acabar, é que ele tá com medo dos boletos chegando. É isso. Você não acha que é isso? Inconsciente. Provavelmente. Inconsciente é isso, né? Sim, cara? Então, vamos dar uma notícia. Pessoal, falta uma semana. Você sabia, Caio, que falta uma semana? Eu sabia. Falta uma semana para nossa Masterclass do Plano Canadá. Ou seja, no domingo que vem, lógico que você está vendo nesse domingo, do dia 25 ao dia 27, a gente vai ter aula 1, 2 e 3 da nossa Masterclass para ajudar você a colocar o seu Plano Canadá em prática. Então, na aula 1 começa domingo. Domingo. Que horas que começa a aula 1 da Masterclass? Nesse mesmo horário, 8 horas da noite. Mesmo horário? Mesmo horário, 8 horas da noite. A gente vai estar conversando com você nos 3 dias do evento. Então venha participar, venha mandar sua pergunta. E é isso, o link vai estar na descrição. Você provavelmente já viu o link passar na tela, planocanadá.com ou irmãospreza.com, ou vai estar fixado no topo do chat aqui desse podcast. Então não deixa de participar. E se você já tem certeza que você vai participar, você quer colocar o seu Plano Canadá em ação, coloque nos comentários Masterclass e a gente se vê no domingo que vem. Então não tem desculpa. Se você digitou 2024 no chat, 2025 ou 26 ou qualquer data no futuro, você tem que participar da nossa Masterclass. Masterclass inédita, a gente vai dar o passo a passo. Exatamente. A gente vai falar tudo o que você precisa para vir para o Canadá e como a gente pode ajudar você a chegar aqui de forma mais rápida, potencializar suas chances de emprego, potencializar suas chances de migração, começar o Plano Canadá com o pé direito na direção certa. Tudo vai estar nessa Masterclass, cara. Então não tem desculpa. Quem digitou a data não tem desculpa para não estar na nossa Masterclass. Eu gosto como é que a gente fala? Do clima, do mood da Masterclass. É um clima festivo? É um clima festivo, a gente tá conversando com as pessoas, tem as imagens do Canadá, a gente vai conversando, batendo papo, respondendo as dúvidas. Eu adoro esses 3 dias de imersão do Plano Canadá. Eu acho importante. Além disso, eu acho importante você ter essa imersão. É a imersão do Plano Canadá, né? A gente vai resumir tudo lá. Então, semana que vem não vai ter o podcast, porque a gente vai estar na Masterclass. Não perca a Masterclass para você que tá sério no Plano Canadá. Exatamente. E você já passou, já tem o link, já tem tudo, né? 27. E não se esqueça, para você receber o link do evento, você precisa cadastrar a nossa lista ou no nosso canal do WhatsApp, então não perca. Uma das coisas que a gente vai falar na Masterclass, e eu acho que já é bom a gente já começar agora fazendo um aquecimento, é a respeito de moradia, de dinheiro, de custo de vida, né? Porque às vezes a gente recebe umas mensagens dizendo, eu pausei o meu Plano Canadá, eu vou postergar meu Plano Canadá porque tá muito caro. Aí você vai conversar com a pessoa ela fala, não, é preço de Toronto, preço de Vancouver. A verdade é que tem muita cidade no Canadá com preço da época que a gente veio pro Canadá. Lembra um ano, lógico, quem acompanha a gente há mais aí, pelo menos um ano, ou 2 anos, que quando os preços começaram a aumentar depois da pandemia, né, no mundo inteiro, não foi só no Canadá, foi na Austrália, na Europa, Estados Unidos, Brasil. Aí que tá, o Brasil aumentou muito mais do que aumentou aqui, né? O azeite no Brasil aumentou. Não só o azeite. O azeite? É impressionante como o preço das coisas no Brasil, elas estão altíssimas. Eu tenho uma caixa de azeite, se eu estivesse no Brasil, você troca pelo seu palio? Pelo palio. Quantos azeites? Quantos azeites? É que nem barra de ouro. Só um parênteses, eu até mandei a foto pra você no final de semana. Eu tava no supermercado aqui no TNT, aqui perto de casa, tinha um saco de frango congelado da Seara, com o rótulo tudo em português. Aqui em Calgary? Aqui em Calgary. Como que esse frango chegou aqui? Congelado. Chegou por avião, barco, submarino? Contava, 2 quilos, $22.
Quanto que tava? 2 quilos, $22. Se eu lembrar de colocar foto, eu vou colocar foto. Eu mandei no WhatsApp no final de semana. Eu tava falando, nossa, sabe por que eu tava vendo lá? Na verdade, eu tava matando tempo, porque minha esposa tava comprando umas coisas lá. Eu fiquei só dando um rolê. Aí eu vi lá aquele logo da Seara, né? Eu falei, mas eu conheço essa marca, né? Eu fui lá, o rótulo tudo em português. A próxima vez que você for lá, pergunta se tem perdigão. Perdigão. Ainda tem, pessoal, ainda tem perdigão? Na nossa época era muito famoso. É famoso, né? né? Salsichas, perdigão. Né? Era famoso. É famoso. Isso. Então, só concluindo o meu raciocínio. Então, 1 ano, 2 anos atrás, quando esses valores começaram a aumentar, tá, e a gente comentou, assim, isso foi por diversas vezes. A gente falou assim, ainda dá para você executar o Plano Canadá com o mesmo orçamento que você executava o Plano Canadá há 5 anos atrás. Ainda dá, hoje. Ainda dá hoje em dia. É mais uma questão de você ajustar o seu plano. É lógico, se você dá para você executar o mesmo Plano Canadá da mesma forma de 5 anos atrás impossível, agora. Isso é impossível. Não dá, mas isso daí eu acho que você consegue aplicar para boa parte da sua vida, outros países, né, outras coisas. Você compra um carro hoje no Brasil com o mesmo valor que você comprava 5 anos atrás, 10 anos atrás? Não. Né, o preço da casa também não. Às vezes a gente, por curiosidade, até para pesquisar, para saber, né, o tema, às vezes quando a gente começa o negócio de custo de vida, pô, a casa no Brasil não tá barato também. Quanto custa uma casa em São Paulo? A gente já chegou a pesquisar também, né, um absurdo o valor. Bom, a gente não precisa estar falando para você a respeito disso, você sabe muito bem a respeito desses valores. Mas assim, do nosso lado, de cá do Canadá, ainda dá para você executar o Plano Canadá com um orçamento muito parecido com o que você executava 5 anos atrás. Mas tem que mudar o plano. Você tem que mudar o plano, você muda a cidade, você muda a estratégia, você se prepara melhor aqui, que nem, por exemplo, na última mentoria que a gente teve na área VIP. Na área VIP a gente tem mentoria com a gente, quinzenal, onde a gente pega uns casos e a gente vai ajudando as pessoas. E você, inclusive, os cortes da mentoria passada já estão disponíveis na área VIP. E acho que, se não me engano, teve 2 casos que essas pessoas me falaram assim, não, compensa para eu melhorar o meu inglês, para dar um boost no inglês, para eu ir eu vou pro Canadá, estudo inglês, e daí, né, eu consigo acelerar esse aprendizado. É aquilo que a gente comentou, ó, você quer saber? Não, no passado, era normal as pessoas virem estudar inglês, dava aquele boost no inglês, porque você aprende muito mais rápido aqui, né? Mas hoje em dia, se você pensa em fazer um college, você tem um outro plano, você não vai gastar dinheiro aprendendo inglês. Porque hoje em dia você tem ferramentas boas para você aprender online, coisa que não tinha 5 anos atrás. Ou na nossa época, né? Então você concorda que é um ajuste. Então ao invés de você falar assim, não, eu vou pro Canadá estudar inglês, e como, né, acontecia, porque na época você não tinha curso online, você não tinha esses apps, você não tinha ChatGPT, nada disso. Hoje em dia você fala assim, não, por que você não economiza esse dinheiro do curso? Estuda, né, no Brasil. Estuda o inglês no Brasil, utiliza da tecnologia hoje em dia que é possível você fazer isso, e você direciona esse dinheiro para você melhorar suas chances de imigração num plano mais robusto. Entendeu? Então é uma questão de você fazer ajuste no seu Plano Canadá hoje em dia. E é isso que a gente faz na mentoria da área VIP. Esse exemplo que o Caio deu, isso daí é um resumo da nossa filosofia, de como a gente trabalha cliente por cliente na mentoria. Então, eu acho que os tempos de hoje, com essas mudanças que aconteceram, não só por causa da pandemia, nos últimos anos, mudanças que aconteceram na imigração canadense, sempre vão acontecer. Tem gente que fica com medo de mudança na imigração. Sempre a imigração vai mudar. O mercado de trabalho muda, a imigração muda, eu mudo. Não, eu não mudei muito, né? Eu continuo parecido. Né? Menos cabelo, talvez. Né? Eu não notei. Tudo muda. E você precisa ter essa orientação, e é isso que a gente faz na área VIP. A gente trata o perfil da pessoa, como adequar aos novos desafios do Plano Canadá, e ao mesmo da imigração tempo, canadense. Tem que partir de você ter você saber trabalhar com essa dinâmica do Plano Canadá. Se você é aquela pessoa que a gente chama em inglês, qual que seria o termo em português? Muito stiff, aquela pessoa que... Dura, que não, eu quero fazer assim, não vou fazer assado, não, eu não vou pra essa cidade, não, eu não vou pra essa profissão, não, eu não vou fazer esse college, não, eu não vou fazer... Você não vai conseguir migrar pro Canadá. Né? Digite, para quem tá assistindo a Premiere, a gente tá no chat da Premiere, digite o que faria você desistir do Plano Canadá. Digite, qual que é o fator? Qual seria o fator? A gente gostaria de saber disso, porque a maior parte das razões que as pessoas usam, às vezes, para desistir do Plano Canadá, são razões que, na verdade, são desculpas, não são razões. Sim, porque dá para contornar a maior parte dos obstáculos. Dá.
Então, Caio, vamos voltando, né? Passa a nessa parte- lista aí, só para ó, dar uma ideia para as pessoas. Custo de vida no Canadá, cidades que ainda têm um preço muito parecido de quando a gente chegou aqui no Canadá. A fonte é do Point2Homes, que é um site imobiliário aqui no Canadá. Eles fizeram uma lista, quais são os lugares mais baratos para alugar um apartamento de um dormitório. Sim. Vamos lá. Só com parâmetro, né? Eles utilizam o apartamento de um dormitório para você saber, né? Preço médio nessas cidades. A primeira cidade da lista, St. John, em Newfoundland, Labrador. Que inclusive a gente postou um vídeo a respeito de Terra Nova e Labrador essa semana passada no YouTube. O pessoal assistiu, teve bastante comentário. Então a média de aluguel lá, $1.000, 1.073. Daí você tem Sherbrooke, em Quebec, 926. Abaixo de 1.000, hein, cara? Você tem a cidade de Quebec. Quebec City, que eles Quebec chamam, né? City, $1.000 por mês. Daí tem a cidade que o nome é em francês, seria Três Rios, Três Rios. Revoix, não sei. Tres Revoix, eu não sei francês. Você não sabe francês? Não, a gente tá em Alberta. A gente fala inglês. A gente fala inglês. Três Rios, em Quebec. Três Rios em Quebec. 745, aí você tem Saguenay em Quebec também. Não sei também se a pronúncia é essa mesmo. Tá em Quebec. 748 por mês. Pô, isso é preço de quando a gente chegou aqui no Canadá, cara. Quanto você pagava no aluguel? Quanto que a gente pagava no aluguel? 800 O por mês. primeiro apartamento que eu aluguei no Canadá foi em Burnaby, perto do Metrotown. 2004. Era em 2004, 675. 20 anos atrás. 20 anos. Inclusive, esse mês, dia 1º de agosto, fez 20 anos que eu cheguei no Canadá. Você nem lembra mais como que é o Brasil, né, cara? Não. Eu lembro que eu assisto o YouTube. Não, sim, então, é porque a gente assiste, a gente vê, né? Mas... Então tá o preço de quando você chegou. Essa região de Quebec, o aluguel é o preço de quando a gente chegou no Canadá. Eles têm Granby, em Quebec, por 915. Fredericton, New Brunswick. Capital de New Brunswick, Fredericton. 1.250. St. John, New Brunswick, 1.050, 1.020 e poucos. Ou seja, metade Ainda do dá preço, um terço do preço de Vancouver, metade do preço de Vancouver. É lógico, para não ficar Ou muito Toronto. chato o podcast, a gente poderia trazer uma lista aqui com diversas outras cidades no interior de Saskatchewan, De Alberta. Albertas, tem Manitoba, até cidades mais no interior no norte de Ontário, interiorzão de British Columbia. interior de British Columbia, que daria para você executar o seu plano no Canadá com um budget que você executaria. É lógico, no passado você podia falar, vou para Vancouver ou Toronto. Hoje em dia a gente recomenda que você evite essas cidades, a não ser que seja que você tenha um plano específico, às vezes é por um curso que você só achou nessas cidades e que você já está pensando numa estratégia para você poder contornar essas dificuldades do custo de vida nessas grandes cidades, entendeu? É aquele negócio, você não deve ir para Vancouver, Toronto, não, se essa é a sua intenção, se é o curso, se é de repente a sua profissão. Para quem é solteiro. Mas exatamente, a situação que você tá, da flexibilidade que você tem, ainda é possível. Casal sem ainda filhos. É possível. Casal sem filhos. Mas você onde dorme um, dorme dois. Onde viu, dorme cara? um, dorme dois. Onde come um, come dois. Sem duplo sentido. Tô falando Não, isso sim. do Então, ponto de vista de técnico dinheiro. do Plano técnico. Canadá. É. Então ainda dá para você executar, mas você tem que estar mais ciente e realmente calculando aí se você pensa em ir para esses grandes centros. Caio, sabe eu posso fazer um parênteses? Pode. Eu estive em Gull Lake, interior de Alberta, fica 1h30 aqui de Calgary. É engraçado, você sai 1h30, você passa 100 quilômetros de Calgary, você não vê um imigrante. Sim. Onde eu fiquei, pessoal, em Gull Lake, e na cidade que é próxima, porque Gull Lake é só uma comunidade, né, do lago, tem as casas, né, e tem uma cidade próxima que chama Lacombe, tem 15 mil habitantes Lacombe. Você não vê um imigrante. É engraçado isso. Eu estive em vários lugares em Lacombe, eu não vi um imigrante. Claro, às vezes você vê um ou outro, né? Mas você não vê imigrante. E sabe o que é interessante de Lacombe? Cidadezinha de 15 mil habitantes, bonita, infraestrutura boa, supermercados bons, tinha até Starbucks. Você consegue imaginar a cidade no Brasil de 15 mil habitantes tem Starbucks? Tinha supermercado, né? Também. Supermercado, Sobeys, né? E aí eu dei um rolê com meu filho pela cidade, a cidade que o pessoal fala, né? A cidade você engata a segunda marcha, já termina, né? Mas eu dei uma volta pela cidade e no topo da cidade, é uma cidade que tem um lago no meio, e aí você vai subindo, tem um campus universitário maravilhoso. Eu acabei não tirando foto, eu gostaria de ter tirado foto para mostrar pro pessoal, né?
um campus universitário maravilhoso. E você não vê imigrante, é um lugar ainda pouco explorado, com mão de obra sobrando, porque não tem competição de imigrantes. E um lugar excelente, eu achei espetacular a cidade de Lacombe. Pessoal, digite aí, Lacombe, como a gente fala em português, Alberta. Dê uma olhada. O legal cidade. dessas cidades do interior aqui de Alberta, mas assim como diversas outras províncias, mas é que aqui é como a gente viaja aqui, você consegue ver, né? Porque tem diversos pequenas cidades próximas. Então existe um comércio entre essas cidades que fica também rodeada por fazendas, né? Então isso é bem interessante. Tem a linha do trem. Sabe o que você vê muito no interior de Alberta? Vai a linha do trem, as cidadezinhas vão acompanhando a linha do trem, você vê aqueles negócios de extrair petróleo, que sai fazendo tum, 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 tum. O Caio fala que não é petróleo, eu acho que é petróleo. Porque é água. Você acha que eles estão bombando água? Os pequenos, sim. Ah, é? Mas o grandão, aqueles grandão. Aí eu já não... Empresa de refinaria. Eu estive numa empresa de refinaria. Inclusive quando você está indo para Gull Lake, tem o trilho do trem, e você vê diversos daqueles... Não sei explicar, né? Mas quando o trem passa, o trem para, aí isso daí só joga os grãos dentro do trem e o trem continua, né? É que nem brinquedo, Esse negócio que nem aqueles brinquedos. Então você vê diversos desses, porque acho que os caminhões chegam lá, coloca no tanque lá, daí o trem passa, o trem nem, né? Eles só jogam dentro do trem e o trem continua. Olha que interessante, a gente tá falando do interior de Alberta. O interior de Alberta tem programa de imigração específico para atrair você pro interior de Alberta. Vamos falar agora da imigração de Alberta, Caio? Mudanças à vista. Mudou Nossa, a imigração? Alergia. Hã? Você tá com alergia? Ainda tá dando um pouco de alergia. Sabe o que é o seu gato? Você tem alergia ao seu gato? Não tenho. Ele Não? Não. Você não tem alergia? Não tive alergia com ele. Ótimo. Pessoal, a Alberta tem um programa de imigração, tem o sistema de imigração, seleciona imigrantes, e eles mudaram agora, eles mudaram todo o sistema. Você acha que melhorou, cara? A gente avisou. Você avisou? A gente avisou que ia mudar. Mas como era e como vai ficar, pro pessoal entender? Aí que tá, como era, você enviava, antes, né, você enviava, vou resumir bastante para não ficar chato também, você enviava a sua documentação, tudo, e não tinha nada assim que você sabia se você ia ser chamado ou não, então era um programa assim que muita gente ficava meio inseguro de entrar. Aí eles mudaram e falaram assim, ó, você manda a sua a gente vai abrir em determinada data, uma vez por mês, alguma coisa assim, você manda a sua aplicação e a gente vai processar, quem chegar primeiro a gente processa. Aí é problema, né, cara? E a gente comentou no vídeo, quando eles anunciaram, eles falaram assim, não tá cheirando bem isso. Parece Black Friday, não né? vai dar certo isso. Não é à toa que no primeiro dia que eles fizeram isso, o site caiu tudo. Até porque Ontário já tinha experimentado. Ontário já teve muito problema com um sistema semelhante, essa metodologia semelhante. Aí, um mês atrás, eu comentei num podcast. Eu falei assim, ó, o que... Provavelmente eles têm que lançar um novo sistema, que ele é mais baseado, ele é mais semelhante com o Express Entry, com pontuação, como você tem Ontário, você tem British Columbia também. Eles vão ter que ir para essa... Eu comentei no vídeo, eu não me surpreenderia se eles fossem para algo assim. Bom, um mês depois, eles anunciaram que vai ser assim. Você antecipou que ia dar problema e que eles teriam que mudar? Exatamente, que ia dar Mas problema. Você tem como provar isso, Caio? Tenho, eu vou colocar o vídeo aí na... Então vamos ver se o Caio tá falando a verdade. Vamos ver esse trecho. É um trecho curto, né, Caio? É um trecho curto. Vamos ver esse trecho. Com esse novo sistema que eles têm agora, que não tá funcionando muito bem. Lembra quando a gente anunciou, uns 2 meses atrás, que a gente falou assim, Alberta vai começar a fazer dessa forma, onde eles vão abrir num dia e vão receber todas as aplicações. Aí fecha assim que receber tudo. E no final do vídeo, que é quando a gente estava analisando isso, a gente falou assim, tudo vai depender de como vai ser implementado isso. A primeira vez foi um desastre. Não deu certo? Não deu certo. A primeira vez foi um desastre. E meio que continuou um desastre, pelo jeito. Eu não me surpreenderia se a Alberta viesse com um sistema de pontos como Ontário e BC faz. Mais fácil. Porque daí você pega realmente as pessoas que têm uma pontuação maior. Entendeu? É mais então, fácil. Talvez, será que a Alberta vai vir com um sistema de pontos igual a BC e Ontário? Vamos ver. Né? Pô, você previu mesmo. Você acertou, você falou que ia dar errado, que eles teriam que mudar o sistema e foi o que aconteceu. E antes disso, antes desse vídeo, ano passado eu já tinha falado que a Alberta deveria para algo assim. De pontos. Quem tem mais ponto é chamado. Aí quando eles anunciaram aquela mudança, que na verdade não deu certo, a gente falou assim, tudo depende da forma que for implementado isso, mas provavelmente não vai dar muito certo.
né? Cara, eu acho que você devia ser ministro da imigração. Como tem gente incompetente no governo canadense, né? Como tem gente que não entende nada de imigração e tá cuidando de imigração. É. Pessoal, vamos votar no Caio, que aí ele consegue um cargo fantasma pra mim. Fantasma. Eu apoio sua candidatura. Você apoia? Eu apoio. Eu tô com o Caio. Vocês estão com o Caio? Digita abaixo. Quem que votaria no Caio para ministro da imigração? Inclusive, se eu não me engano... Já vamos fazer uma enquete agora aqui, Caio. Inclusive, quem o ministro da imigração aqui de Alberta é o representante aqui do nosso bairro, né? Ah, ele bateu na nossa porta. É bateu na ele. porta dos nossos pais pedindo voto. É ele. Ele não entende nada de imigração. Não entende nada de imigração. É. Olha só, Caio. Bom. Tudo bem, então vamos dar o resumo de como que foi a imigração de Alberta. A Alberta publicou... Quem que chamou, né? Quem que chamou? Sim. Até agora, em 2024, a gente está em agosto, a Alberta já chamou 9.750 pessoas. Já deu convite Nomeações que eles chamam, nomeações. né? Eles nomearam pessoas para imigrar, dá praticamente aí 10 mil. E olha que interessante, teve profissionais de saúde, quase 300 profissionais de saúde nesses 10 mil. Teve o pessoal da parte de tecnologia, Sim. TI, tem diversas profissões de tecnologia em alta aqui em Alberta, foram quase 1.000 pessoas que receberam o convite. Aí tem setor prioritário, etc. E a gente não está falando do interior de Alberta, Caio. Não. A gente está falando que o interior de Alberta não tem imigrante. A Alberta tem um programa para incentivar a imigração para o interior. Sim. Eles já chamaram esse ano, já nomearam para a imigração 1.273 pessoas. Então veja No bem, interior. se você colocar junto o pessoal da área de saúde, tecnologia, esses setores prioritários, Turismo também. e também ocupações em demanda, eles chamaram um total de 1.400 pessoas. Só para o interior de Alberta, 1.200 pessoas. Então, um número grande. Me surpreendeu a quantidade de pessoas que eles chamaram. Eles estão investindo no interior de Alberta. O que faz sentido, sabe? E pela previsão, parece que eles vão bater em 2.000 esse ano. Vai Sim. fechar o ano com 2.000 convites só para quem escolheu o interior de Alberta. Aí entende por que a gente fala que você tem que ser flexível no Plano Canadá, aproveitar as oportunidades. Porque é que negócio. A gente vê alguns brasileiros aproveitando essas oportunidades. Essas pessoas imigram bem mais rápido do que aquelas pessoas que ficam às vezes muito focadas. Não, eu só vou para Calgary, eu só vou para Vancouver, eu só vou... Tem pessoas que já entenderam o que está acontecendo. Coloca no chat, inclusive, se você toparia morar no interior de Alberta. Mas qual que é o negativo para o pessoal, assim, qual que seria o aspecto negativo de morar no interior de Alberta, cara? Bom, é o interior. Tem gente que às vezes não... Tem gente que não gosta de morar numa cidade pequena. Eu adoraria morar numa cidade de 10, 15 mil habitantes, mas tem gente que não gosta. Dá insegurança pra pessoa, fala assim, nossa, eu vou pra lá e se não tiver emprego, e se não tiver isso, e se não tiver aquilo. Então bate essa insegurança em algumas pessoas, o fato de você estar numa cidade menor. Mas não impede de você, de repente, você tentar numa cidade menor e você, se alguma coisa não for de acordo com o que você está pensando, você fala assim, quer saber, deixa eu começar a procurar emprego em Calgary, em Edmonton, sabe? E às vezes, não precisa ser nem necessariamente, saindo um pouco das cidades que estão inclusas nesse programa rural aqui de Alberta. Mas vamos supor, você pega uma cidade como Red Deer, cidade grande. Perto de onde eu fiquei. 100 mil habitantes, 100 aproximadamente. mil. Fica entre Edmonton e Calgary. Pô, de repente, se você for pra lá, tem bem menos imigrante. É mais barato também, né? E se precisar, você fala assim, você quer saber? Deixa eu procurar emprego então em Edmonton, que fica 1 hora de lá. Se você precisar ir numa entrevista de emprego, você consegue ir. E também deixa eu procurar emprego em Calgary e todas as outras cidades pequenas que estão ao redor, sabe? Então, O Red Deer é uma cidade excelente. Eu estive em Red Deer. Sabe quando você percebe que a cidade é grande? Primeiro você olha os carros. Só caminhonete cara. quantidade de concessionária que tem lá, né? Porque eu a acho gente que chega em Red Deer, já tem uma concessionária da Harley Davidson. Isso daí é um termômetro, porque aqui é frio pra caramba, né? Pro cara ter Harley Davidson, o cara tem que ter dinheiro sobrando, né? Já tem uma concessionária da Harley Davidson na entrada da cidade. Concessionária de trator. Não sei se você chegou a ver. O que tem dessa parte de... Aí, chegando em Red Deer, a gente começou a ver um monte, assim, aqueles containers gigantes. E era uma revendedora de equipamentos para extração de petróleo. E tava lá, Oil Extraction Equipment. Vamos comprar um e a gente coloca na seu jardim, cara? Será que pode? Será que o vizinho vai reclamar? Eu acho que vai reclamar. Já pensou? O vizinho olha da cerca, tem 10 pessoas trabalhando. Imagina.
Mas imagina pra você refinar o petróleo e fazer Nossa. gasolina, é mais fácil ir no posto de gasolina. É. Acho que não daria certo, não. Então é isso, pessoal. Saiu o novo eles mudaram o programa. A Alberta tá chamando bastante gente. Sobre essa alteração, sem querer te cortar, Guilherme, mas assim, só pra... quando que vai vir esse Express Entry em Alberta? Como é que ele vai... Dia 30 de setembro eles vão iniciar esse novo processo aí pra essa Quem mudança. tá pronto? Quem que tá pronto? Quem no chat tá pronto para entrar nesse programa de Alberta? E quem tá disposto a ir pro interior de Alberta? E vai funcionar, esse programa vai funcionar da mesma forma que funciona, por exemplo, um Express Entry, que você vai ter uma pontuação e os candidatos com a melhor pontuação vão ser chamados. Cara, agora vamos pro filé mignon, que é o que o pessoal quer saber, né? Saiu o relatório da imigração canadense com diversos dados e a gente destacou um dado interessante. Quais foram as profissões que a imigração mais chamou? Isso não significa que essa lista de 15 profissões mais chamadas são as únicas profissões que foram chamadas. Não. Elas são as que estão no topo, que foram as mais chamadas pela imigração em 2023. E não e aí que tá. Essa desorganização do governo bagunçou um pouco as coisas, né? Você tem essas profissões, ótimo. Só que daí você tem chamadas, por exemplo, para quem fala francês. Tem um nível bom de francês. E que tem a nota de corte muito baixa. E tem um monte de profissão lá. Às vezes a profissão que nem está em demanda. Qualquer profissão. A pessoa foi chamada, ela pode estar numa profissão que não está nem um pouco em demanda no Canadá, mas fala francês. Mas fala francês. Entendeu? Sim. Então o governo bagunçou o próprio relatório deles. Sim. Mas nesse relatório tem pelo menos 2 profissões que me chamaram a atenção que eu não imaginaria que estavam entre as 15 profissões mais chamadas. E tem um grupo, se você pegar todas as profissões, tem um grupo que você vê que dominou as chamadas aí. Profissão mais chamada pela imigração. Foram mais de 7 mil pessoas que migraram nessa profissão em 2023. Engenheiro de software e designer, cara. Sim. Que é só a área, né? É. Você trabalhou com isso. Você ainda Trabalhei. trabalha um pouco com isso, não trabalha? Sim, eu trabalho, mas não mais assim, profissionalmente para empresas, mas é mais pro nosso... Você estaria, pra área VIP. Você estaria Eu nesses teria- 7 mil. eu teria sido chamado, provavelmente mais na próxima. Na próxima. Qual que é a próxima? Software developers e programadores. Desenvolvedor de software e programador de software. Quase 5.200 pessoas foram chamadas. Aí você tem uma parte de supervisor do setor alimentício, Terceira profissão mais chamada? que cresceu bastante, né, nos últimos anos, depois da pandemia, né? O pessoal tá com fome, hein, cara? O pessoal Gostou tá da com fome. piadinha? O pessoal tá com fome. 3.200 pessoas. Aí você tem especialistas em sistemas da informação, quase 3.000 pessoas. Assistente administrativo, que eu acho que isso... Quinta profissão mais chamada pela que imigração em deve 2023. englobar também, engloba assim, diversos, né, segmentos, obviamente, né? A minha esposa migrou nessa profissão. Sim, Ela conseguiu uma job offer em assistente administrativo. 2.500 pessoas. Daí você tem analista de banco de dados, analista de dados, um pouco mais de 2.000 pessoas. Aí você tem a pessoa da parte de marketing, publicidade, relações públicas também, mais de 2.000 pessoas foram nisso. Pô, eu nunca ia imaginar que relações públicas, marketing mas aí estaria que tá. entre as 10 mais chamadas pela imigração. Mas aí que tá, da forma que tá desenhado o Express Entry hoje em dia, onde que as principais são as chamadas baseadas em profissões. Ou francês também, né? Tem Então negócio você tem francês. só o pessoal da área de TI, só o pessoal da área de saúde. E daí, quando você faz uma chamada, por exemplo, do francês, que eles chamaram bastante, muito mais do que deveria, Cai essas profissões que não estão em aí cai alta. essas profissões. Porque não tá em alta essas profissões. Não, Mas não elas tá. foram as mais chamadas, É. né? É engraçado isso, né? É. cara? É interessante ver essa. Aí você tem auditor financeiro, mais de 2.000 pessoas, técnico, suporte técnico nessa parte de TI também, quase 2.000 pessoas, gerente de sistema de informação de computador também, quase 2.000 pessoas. Daí você tem cientista de dados, mais de 1.500 pessoas, administração pública, especialista em sistemas, business specialist, também mais de 1.500 pessoas, e nessa faixa de 1.500 pessoas, muita gente. Aí você tem a parte de contabilidade, bookkeeper, daí você tem também parte de programação, é um outro, né?
Você vê que foi dominado muito pelo pessoal da área de TI, né? Metade das Essas profissões chamadas. praticamente é área de TI, hein, cara. É. Impressionante isso daí, né, cara? É. Metade é área de TI. Isso não significa que a sua profissão... Digite abaixo. Qual é a sua profissão? A sua profissão apareceu nessa lista que o Caio acabou de ler ou não? Qual é a sua profissão? Digite abaixo. Sabe por que também você tem bastante pessoal da área de TI sendo num relatório como esse? Porque, primeiro, você tem agora chamadas dedicadas para o pessoal da área de TI. Ok, então naturalmente, se você tem essas chamadas específicas, você vai ter uma quantidade grande de pessoas que vai fazer parte desse relatório, né, da área de TI. Porém, o que aconteceu nesses últimos anos quando você não tinha essas chamadas dedicadas? Você tem muito profissional de TI cadastrado no Express Entry, né? Mas essas pessoas não tinham pontuação para serem chamadas, porque como TI é uma profissão não regulamentada, então normalmente o profissional de TI ele não tem um às vezes até uma graduação, não tem né? PhD, sabe? Não tem ou graduação uma mesmo. graduação. Então essas pessoas, tinha muito profissional da área de TI que não só se qualificava para a metodologia antiga do Express Entry. Aí quando você faz uma chamada, sem querer bater novamente na tecla, de francês, que você dá uma rapa nas pessoas com nota... Fala francês, né? Fala francês, com nota baixa, esse pessoal foi chamado. E muitos não estão numa profissões em alta. Exatamente. E muito pessoal dessa área de TI que não se qualificava antes foi chamado aí. Então eu vou falar francês, eu vou estudar francês e vou passar na frente da fila. Eu vou utilizar do sistema para emigrar para o Canadá. É uma das dicas principais aí para os próximos... E aí a gente já vem falando isso desde o ano passado, quando eles começaram com isso. E tudo indica que pelo menos os próximos 12 meses vai continuar assim. E é uma das coisas que a gente está vendo na mentoria nossa da área VIP. Que você vê que às vezes a pessoa tem um perfil muito bom, não sei o quê. Um pouco que essa pessoa estudar francês, ela seria chamada. A gente já teve recentemente casos na mentoria da área VIP que está documentado lá, você pode assistir o replay, você pode assistir os cortes, de que você vê que a pessoa ela falou assim, eu tô quase fazendo a prova do francês para já conseguir o ponto. E sabe como você lógico, não tem como a gente garantir, mas sabe como você fala? Matematicamente, essa pessoa, na próxima chamada que tiver de francês, ela vai entrar. E foi o que aconteceu. Quem participa da mentoria vê isso acontecer. Você vê que a pessoa já tinha pontuação suficiente para ser chamada se ela falasse o francês. Sabe o que é interessante da mentoria? Que a gente está dentro da mentoria, a gente vê de dentro da mentoria. A gente recebe comentário de quem ainda não está na nossa mentoria. O interessante disso é que você vê, você fala assim, não, eu tô me dedicando ao Plano Canadá. 1 vez por semana, 2 vezes por semana eu estudo inglês. Aí você conversa com o pessoal que está na nossa mentoria, mérito para eles já estudaram inglês, já estão pensando em fazer o IELTS, que é certificado, já estão pensando em ir para o francês. É impressionante a quantidade de pessoas que estão realmente focadas e agindo no Plano Canadá. E você às vezes nem fica sabendo que tem tanta gente fazendo isso, né? Você nem percebe isso, né? Como tem gente dedicada que está fazendo mais do que a média. Teve um caso interessante nessa última do Luiz Gustavo. Ele já está em Ontário. Luiz Gustavo joga no São Paulo. Excelente jogador. 37 anos e ainda está jogando um bolão. Mas não é ele. Não. Desculpa, cara. Desculpa. Ele está em Ontário, inclusive. E, obviamente, né? Eu perguntei para ele, né, só para tirar a dúvida, ou tira teima. Você quer continuar aí? Você quer voltar ao Brasil? Óbvio que não, né? Então ele tá lá em Ontário, tudo com permissão de trabalho. Só que ele já tá numa idade mais avançada, tudo. E uma das coisas que ele quer, lógico, ele não quer correr o risco de ter que voltar pro Brasil, obviamente, como todo mundo que... Basta ver, todo mundo que participa da mentoria, que a pessoa tá aqui no Canadá... Ou já veio pro Canadá. Você vê que a pessoa não quer de jeito nenhum voltar pro Brasil. Aí, e uma das coisas que a gente falou, ó, Luiz... Você tá perto de Quebec aí, você trabalha remotamente, de repente você pode dar um gás, vai pra Montreal, vai pra Quebec, faz um intensivão, vai com a família lá, faz um intensivão. De francês, né? Mas é mais como um plano de contingência. Lógico, existe uma chance grande dele emigrar, pelo próprio programa provincial, mas lógico, na mentoria a gente tenta traçar essas rotas alternativas, plano de emergência caso você precise. Você, de repente você começa a usar francês, acabou. O Plano Canadá precisa de redundância, é isso, cara? Redundância. Você precisa ter 2 planos, 3 planos rolando às vezes paralelo, né? Para garantir que você vai conseguir chegar até o final com sucesso no Plano Canadá. Esse é o nosso trabalho na área VIP. Inclusive, se você quer fazer parte da nossa mentoria, a gente vai ter poucas vagas disponíveis no dia 28 de agosto.
28 de agosto, a gente vai abrir algumas vagas para a área VIP. Você vai ter acesso a todos os nossos guias, a nossa comunidade secreta, tudo que inclui a área VIP. Inclusive, essa semana na área VIP teve uma atualização muito interessante na parte de busca por trabalho. Daqui a pouco você pode até comentar sobre isso, Caio, sobre a busca por trabalho. 28 de agosto a gente vai abrir inscrições para a VIP com uma grande novidade. Agora a área VIP tem um sistema que aceita Pix. Vale refeição não aceita. Não. Ainda não. Ainda não. Aceita Pix, aceita cartões de débito brasileiros, aceita cartões de crédito brasileiros. Eu posso parcelar? Pode parcelar em 12 vezes também no cartão brasileiro. Então não tem desculpa para você não fazer parte da nossa mentoria e potencializar suas chances de imigração, acelerar suas chances de imigração e o mais importante, ir na direção certa. E se alguma coisa dá errado no meio, você consegue corrigir isso e corrigir sua rota. Porque isso daí é muito importante. As coisas estão mudando, regras mudam. Acho que a gente vai ter bastante ajustes nas regras de imigração em 2025 e 2026. E você precisa de orientação para executar o seu Plano Canadá. Eu acho muito complicado nos dias atuais executar o Plano Canadá sem uma orientação, sem quem já tem experiência. Poxa, dentro da mentoria da área VIP, a gente participa da mentoria, se bem que a última eu estava nadando no lago. Você estava nadando, eu tirei uma semana de férias, pessoal, uma semana de férias. Mas o Caio participou, a nossa consultora de imigração participa, tanto da mentoria, quanto da comunidade secreta, que tem mais de 7 mil pessoas. Então, assim, todo o suporte, toda a orientação que você precisar, tem na área VIP, você vai ter acesso a isso na área VIP. E a gente se vê na área VIP no dia 28 de agosto, faz tempo que a gente não abre inscrições e a gente tem vagas limitadas, principalmente quando a gente adicionou essa parte de mentoria. A gente está limitando as vagas porque agora a área VIP inclui a parte de mentorias. Caio? E tem aí que tá. Como né, você disse, a gente tem a Natália, que é a consultora de imigração, que participa da comunidade. A gente tem a Silvia também, da parte educacional. Inclusive, essa nossa mentoria com a mentoria mais geral que a gente chama, né, com imigração, tudo, para ajudar as pessoas no plano, é quinzenal. E agora a gente está tendo também quinzenal, ou seja, praticamente toda semana na área VIP você tem mentoria, específico para quem quer estudar. Com Canadá. A Silvia, né? Com a Silvia. Então é para quem está pensando em estudar, tudo, quer tirar dúvidas sobre o plano de estudos. Então a gente tem praticamente mentorias quinzenais na área VIP. Semanal na área VIP. Quero estudar no interior de Alberta. A Silvia pode me ajudar? Pode. Tem um caso muito interessante, eu não vou comentar hoje aqui, mas tem um caso muito interessante que a gente teve recentemente aí, que inclui Alberta, inclui um perfil muito específico, porque eu estava conversando com a Silvia ontem sobre esse caso, né? Eu vou trazer, talvez no próximo podcast, que é como é que é? Sem querer usar a palavra, sabe aquele gol cala a boca? Pra muita... O Romário fazia isso, não fazia? Ele não fazia assim, fazia o gol. Foi pra muita gente que fica com medo de executar o Plano Canadá. A gente teve um caso recente que vai deixar muito marmanjão, né, medroso aí, que fala assim, Tem gente que tá indo graus acima de mim, né, no Plano Canadá. Cara, muito interessante. Olha, a gente tem bastante dado para comentar, mas vamos fechar esse podcast. Teve mais... Olha só que interessante. Se a sua profissão não foi mencionada pra gente até agora. Tem pessoas que conseguem emprego, já estão com perfil no banco de dados presente e conseguem um emprego. E quando você consegue um emprego, claro, dentro de determinados requerimentos, você pode ganhar pontos extras, importantes pontos extras no sistema de imigração. E dessas pessoas que conseguiram ponto extra por ter conseguido emprego, olha só, tem pessoal de cozinha, cozinheiros estão nas estatísticas da imigração de 2023. Supervisor, gerente de comércio, também receberam imigração. E motoristas de caminhão. Quantas mensagens a gente recebe de motoristas de caminhões do Brasil perguntando se está em alta? Está em alta e está na estatística. A gente vai colocar o link da estatística geral para vocês darem uma olhada na quantidade de gente que recebeu convite como truck driver. Truck driver. Você viu que tem um simulador American Truck Driver? Sim, Como que é? American Truck. Mas não tem para Não tem para o Canadá ainda? Né? Não tem ainda. Eu gostaria, eu adoro esse. Para PC, né? Eu acho muito legal a profissão de Truck Driver. Caio, então vamos para terminar esse podcast e eu gostaria que você passasse uma novidade a respeito da área VIP. Busca por emprego no Canadá. Olha, pessoal, olha que interessante. A gente pegou um artigo, a gente vai publicar o link do artigo no chat para quem tiver curiosidade. Era um recrutador do Google. Você tem medo de ser? Eu falo assim, eu sou recrutador do Google. Você fica com medo de mim? Não.
Não? Não. Mas assim, mas não deixa de ser interessante. Eu sou o recrutador do Google. Sim. Eu tô contratando pessoas. Vou ouvir o que você tem para falar. E o recrutador do Google escreveu um artigo falando o que a pessoa que foi contratada fez a mais do que as outras. Sim. Não é interessante isso? O que ela fez a mais para ser contratado? Vamos. Interessante as são dicas 4 aqui. pontos, cara. São 4 pontos. pontos para terminar o podcast. Inclusive, só para passar o update que a gente teve na área VIP, essas 4 dicas são muito interessantes, mas só me dá um minuto. A gente tem na área VIP, a gente tem a parte para você construir o seu currículo, né? Então você pode usar a nossa ferramenta para você construir o seu currículo, mesmo que o seu currículo ainda esteja em português, a gente faz toda a parte de tradução, coloca os termos certos, tudo. Uma ferramenta completa que te ajuda a produzir o seu currículo. E agora, o que a gente tem? Uma vez que você produziu o seu currículo, vamos supor que você vê uma vaga de emprego num site de emprego. Você pode copiar a descrição dos requerimentos daquela vaga, aí você cola na nossa ferramenta e a ferramenta vai comparar o que está sendo pedido na vaga com aquilo que está no seu currículo e como que você pode melhorar o seu currículo para aquela vaga antes de enviar. Customizado para vaga. Customizado para vaga. Você está aplicando. É bem interessante esse novo update que a gente teve essa semana passada na área VIP. Tem muito, isso daí que você está falando tem muito a ver com esse artigo. Então, por isso que é. Do recrutador do Google, ele chama Nolan Church. Primeira dica. Procure um emprego quando você já tem um emprego. Você acha legal essa dica do Nolan Church? Inclusive a gente já deu até essa dica no diversas vezes, né? Em podcast e tudo. E até a própria nossa mudança de BC, de Vancouver para Calgary, a gente comentou a respeito disso. É melhor você fazer mudanças na sua vida quando você tá bem para fazer mudanças, né? E às vezes tem gente que às vezes procura um emprego porque a pessoa ficou desempregada. Ou a pessoa tenta iniciar o plano no Canadá quando tá tudo dando errado no Brasil. Aí é complicado, Aí é complicado, porque às vezes tem gente que vem para falar, não, eu perdi o emprego, agora eu quero ir pro Canadá, mas você concorda que é mais difícil você fazer isso quando você perde o emprego no Brasil? Porque como é que você vai economizar dinheiro? E outra, o seu foco naquele momento deveria estar em procurar um novo emprego, não em pensar em sair do Brasil, né? Faz sentido isso, né? Eu acho que é uma dica boa, né? Faz sentido. Porque daí a pessoa, sabe, vai ver com... Às vezes a pessoa que está te entrevistando, como ele disse, vai ver com bons olhos. Fala assim, a pessoa tem um emprego bom e mesmo assim ela está pensando em crescer na carreira. Né? Ela não está no desespero, ela só quer esse emprego só para poder pagar as contas porque ela está desempregada. Você falou isso, sabe aonde, Caio? Você falou na entrevista que a gente deu pro Tio Canada, do nosso amigo Joel. Você comentou isso. Inclusive, a gente ainda está negociando uma data, a gente vai estar no canal Tio Canada, a gente não sabe se setembro ou outubro, a gente está conversando com o Joel agora de marcar uma data de participar do podcast do Joel. Exatamente. Nosso querido amigo Joel, Bruna, que a gente adora o canal deles. Pessoal, segue o canal do Tio Canada também, Tio Canada, muito simples. To Canada. Se bobear, o Joel, às vezes ele aparece, nas premieres aqui, né? Então, Joel, vamos conversando aí, vamos marcar uma data assim que encaixe pra gente, encaixe pra você. É um prazer poder participar do canal To Canada. Dica 2, Guilherme. Não tenha medo de ser ousado. Não tenha medo de ser ousado. Tem que fazer um movimento com a braça. Tem que fazer um movimento. Não, assim, brincadeiras à parte. Falando em ser ousado, ontem eu vi você passando de moto de novo. Mas não tem muita ousadia nisso. Eu vejo o Guilherme passando de moto, assim. É muito rolê aleatório, né? Não é um tiozinho muito aleatório, cara? Nada a ver, né, cara? Eu saio de moto no final da tarde. 5h30, 6 horas da tarde, porque tem menos carro. O pessoal já chegou em casa, fica mais tranquilo. Né? Não tenha medo de ser ousado, né? O Nolan Church, né, o cara da Google, ele falou o seguinte, que teve um caso que eles acompanharam, do cara, ele mandou por 21 dias, um e-mail por dia pro CEO da empresa, e-mails diferentes, falando por que eles deviam contratar ele. Você não acha meio chato o cara mandar um e-mail por dia? Você não acha que é até demais? Mas sabe o que eu acho? Isso, aí que tá. Essas próximas 2 dicas, pra quem faz parte da área VIP, não vai ser novidade. Inclusive essa, a respeito de você fazer o que a gente chama em inglês de follow-up. Follow-up é você... quando que você vê isso acontecer? Vamos supor, você quer comprar um carro, você vai na concessionária. Aí aquele vendedor chato que tem o seu e-mail e o seu telefone, ele vai ficar ligando pra você. Já aconteceu isso comigo. Já vai ficar ligando pra você. Você não quer, tem um desconto bom, não sei o quê, quanto que a gente pode fechar e tal. E diversos setores de venda, quem tá no setor de venda sabe muito bem o que eu tô falando. Você tem que ir atrás dos seus leads. Dos seus leads, dos seus clientes potenciais. Só que ninguém vê isso da parte de recrutamento.
Pô, eu mandei meu currículo para aquela empresa. É lógico, vai de cada um também. Se você não vai fazer isso sabendo que a sua experiência não é o que eles estão pedindo ou que não é uma área muito relacionada, você só mandou o seu currículo só por mandar. Ah, mas eu tô na área VIP. O meu currículo já foi revisado pela área VIP. Exatamente. Agora, se você sabe que você fala assim, ó, eu sou um bom candidato para aquela vaga, você faz o follow-up. Manda um e-mail para a empresa, ó, eu mandei não sei o que, sabe? Você faz todo esse processo, uma vez pode ser a cada alguns dias, pode ser uma vez por semana, você faz um follow-up com eles para falar assim, ó, eu estou interessado pela vaga, é exatamente aquilo, é baseado na minha experiência, é exatamente o que vocês estão buscando, entendeu? Então, essa parte de follow-up é muito importante também para essa busca por emprego. E olha que interessante, dica 3. Não prepare apenas perguntas, vá fundo. E no artigo ele comenta o seguinte, que hoje em dia, no passado você falava assim, não, estude o site da empresa, veja o que tudo tem no site da empresa para você saber onde você está aplicando a vaga, né? Você conhecer, você mostrar que você conhece a empresa, né? Sim, isso continua válido. Só que hoje em dia, que foi o que o artigo falou, muitos CEOs de grandes empresas, até pequenas empresas, eles participam de podcast no YouTube, eles participam de rede social, eles têm Instagram. Às vezes a pessoa escreve um artigo para o LinkedIn. Né? Escreve um artigo para o LinkedIn. Então, acompanhe o CEO da empresa e você vai surpreender o entrevistador dizendo, ó, eu assisti a entrevista com o CEO da empresa, eu sei que vocês estão precisando. Eu achei bem interessante o que o CEO da empresa falou naquele podcast. Naquele podcast que ele falou que ano que vem vocês querem expandir pra cá, e eu acho que eu sou a pessoa... Pra fazer isso. Pra fazer isso, exatamente. Então, excelente, né? Eu achei muito bom esse artigo. Geralmente artigos de busca de emprego, eles caem num lugar comum. Tem a network, você viu? É importante network, mas esse artigo eu acho que ele foi... Vai além. Ele vai além, ele deu destaque para algumas coisas que a gente não sabia. E o último ponto. Ah, e falando disso, cara, a gente estava comentando, né, a respeito de conhecer a empresa. Uma história rápida. Sim. A gente tem uma consultora de imigração dentro da área VIP. Ela participa da comunidade secreta. Você entrando para a VIP, se você tem alguma dúvida pontual sobre visto e imigração, basta digitar, publicar na comunidade secreta da VIP que a nossa consultora vai responder questões técnicas. Na mentoria da área VIP, também está incluso na assinatura, a nossa consultora também vai participar dando orientação ao vivo, né, em vídeo, né, via Zoom. Sim. Então, o que é interessante foi que quando a gente foi contratar a consultora para adicionar esse grande valor na área VIP, sim, a gente entrevistou diversas consultoras e a gente gostou de todas. A verdade é essa. E ficou até um debate entre eu e o Caio. Eu falei, não, contrata ela, contrata aquela. Contrata ela, contrata ela. Porque a gente gostou das consultoras que a gente entrevistou. Né? Por sinal, tudo mulher, né? Consultora de imigração, mulher. Né? A gente gostou de todas. Mas a Natália, que trabalha com a gente, teve um grande diferencial. Qual que foi o grande diferencial, cara? Ela era assinante da área VIP. Então tem que ser assinante da área VIP. Ela era assinante da área VIP. Inclusive o nosso YouTube, se não me engano, 2017, uma coisa assim, 2018, teve um vídeo que a gente fez pro YouTube de como que ela imigrou pro Canadá. Ela conhecia tudo do nosso trabalho. Da área VIP. Então né? foi sem dúvida que um fator de desempate, né? Fator de desempate. Agora, para terminar, cara. Última dica. E ó, 28 de agosto a gente vai abrir inscrições para VIP, vagas limitadas, a gente tem mentoria, as vagas são limitadas. Se inscreva agora em irmãosprezia.com/VIP. Olha que endereço fácil, pessoal. irmãosprezia.com, não tem br.com/VIP. Entra agora para a lista de espera da área VIP, as vagas são limitadas, a gente vai processar essa nova turma, faz tempo que a gente não abre inscrições, a gente vai processar essa nova turma no dia 28 de agosto. Caio, última dica, para fechar. Esteja preparado para contar histórias. Que história é essa? Eu tenho um amigo que conta um monte de história também, viu, cara? Isso a gente tem na área VIP já há muitos anos. Quando a gente comenta a respeito disso, que a gente chama de Story Bucket, que é você tem um balde de histórias. Então você tem, por exemplo, pode ser um Google Drive, você tem diversas histórias que são relevantes, né, na sua vida profissional, que quando você... e cada uma delas atende a um determinado... obstáculo que você teve, uma história interessante que você teve nessa parte profissional, e daí quando uma entrevista de emprego, quando surge uma coisa que você vê que é relacionado, como você já sabe dessas histórias que você tem já guardado, você consegue mencionar elas de forma fácil. Quando eu estava trabalhando para a empresa X, a gente teve um caso muito parecido, que deu problema aqui no shipping daqui, a gente trabalhou dessa forma. Então, assim, você já tem anotado todas essas principais histórias da sua vida profissional, que num momento, quando surgir numa entrevista, você trazer essas histórias
Porque diversas vezes numa entrevista a pessoa fala, você teve algum momento na sua vida ou algum problema que teve num departamento que você estava trabalhando antes, como é que foi? Se você já tem isso memorizado, você não fica gaguejando para falar, sabe? Você não fica pensando, nossa, eu não lembro de ter tido nenhuma história. Ah, não, mas teve Não. Já tem história. Se você já tem essas histórias definidas, já guardadas e treinadas, vai ficar muito fácil e o que a gente chama de em inglês de engaging. Vai ser bom para a entrevista, vai dar um flow legal na entrevista. E geralmente são histórias que você demonstra como que você resolveu problemas e superou obstáculos. Geralmente histórias desses buckets, essa balde de histórias, tem a ver com isso. Sim, né? Como que você demonstrou que você superou problemas, obstáculos, solucionou determinadas coisas na empresa que você já trabalhou. Inclusive o nosso amigo Flávio, Caio, sem querer voltar no nosso amigo Flávio, ele tem um balde de histórias também, hein? Muita. Ele tem história pra esposa, Um barril, ele né? tem história pros pais, ele tem história pra gente, ele tem história pra todo mundo. Cheio de história. Então ele tá mandando bem, ele tá fazendo o que o recrutador do Google disse pra fazer. Mas não é numa entrevista de emprego, é pra gente só, né? Pessoal, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou, principalmente da premiere desse podcast, de quem participou da interação no chat aqui do Premiere. E a gente gostaria de lembrar que falta exatamente uma semana, no mesmo bate-horário, bate-canal. O pessoal não fala mais isso, até é gringe falar isso, né? Na próxima semana, no mesmo horário, domingo, 8 horas da noite, fuso de Brasília, a gente vai começar a nossa Masterclass do Plano Canadá. Vão ser 3 dias, aula 1 no domingo, aula 2 na segunda, aula 3 na terça, e na quarta-feira, dia 28 de agosto, a gente vai abrir inscrições para a VIP. Então não perca, se você está realmente focado, determinado, decidido a vir para o Canadá, essa é a sua oportunidade. A gente está pronto para ajudar você a agilizar o seu Plano Canadá e colocar na direção certa o seu Plano Canadá. Pode contar com a nossa ajuda. Tem mais alguma coisa, cara? Perfeito. Terminou o podcast? Terminou o podcast. Então a gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Foi bem legal. Foi bem descontraído. Eu gostei desse modelo. A gente gosta desse modelo, de ficar trocando... conversando com as pessoas no chat, né? Então, domingo que vem tem mais. Domingo a gente vai fundo no Plano Canadá. Exatamente. Um grande abraço. Até e outra, se você chegou até o final, a gente vai sortear uma assinatura da área VIP com mentoria na Masterclass. Então não perca. Na aula na Masterclass. Mas tem que estar ao vivo. Tem que estar ao vivo. Tem que estar domingo, exatamente. Semana que vem, dia 25 de agosto, domingo, às 20 horas, fuso de Brasília, tem que estar ao vivo, porque o Caio vai jogar um código no meio das aulas, código, sabe? Você digite hashtag para poder participar do sorteio. Exatamente. E tem que estar inscrito no canal. O que mais? Tem que já estar se inscrito inscreve no canal. Entra para nossa lista e entra para o nosso canal do WhatsApp também. Tá tudo na descrição, tá tudo aqui, vai né? Tá tudo lá. Exatamente. Beleza. Então um grande abraço, tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.